E aí, Magno, tudo bem, cara? Olá, tudo bem? Como você tá, Marcelo? Tô ótimo, cara. E pessoal que está assistindo a gente, hoje a gente vai fazer um experimento novo aqui no podcast dos programadores. A gente vai virar um pouco de videocast. Então eu convidei aqui o Magno Lomardo para conversar comigo. E como vocês podem ver, beleza não é o meu forte. Eu vou deixar para o Magno confirmar se é o forte dele ou não. Não vou tecer nenhum comentário sobre isso. Mas eu espero que gravando um vídeo aqui, colocar no YouTube, também gerar o podcast, publicar o podcast, possa gerar uma experiência interessante para todos e quem sabe também gerar mais participação no grupo e mais gente aprendendo com o que os nossos convidados compartilham aqui. E, Magro, falando um pouquinho sobre convidado, apresenta um pouquinho você, dá uma introduçãozinha sobre o que você faz e o que você é hoje. Bom, né, como né, o Marcelo falou, né, me chamo Magno. Eu estou atuando na área de computação desde 2006 e atualmente eu sou um desenvolvedor full stack trabalhando para uma empresa norte-americana. Trabalhamos a empresa ela trabalha no modal de consultoria, então nós somos, né, contratados por uma empresa que nos fornece para outra empresa para auxiliar nos projetos e prestar serviço. O projeto atual que nós fazemos é para o Starbucks norte-americano. Beleza, o pessoal que bebe café vai gostar bastante, vai querer conversar com você sobre seus projetos aí. Cara, mas vamos voltar um pouco lá atrás. Como é que você se interessou por computação e tecnologia? Como é que a computação entrou na sua vida? Você se lembra desse comecinho? Eu lembro, é uma história até, né, um pouco intrigante, porque o caminho não era assim, né, não era esperado que eu fosse buscar uma formação na área de computação, uma formação acadêmica assim, né, per se. Porque o que me interessou foi quando eu li um livro que o meu pai tinha, chamava Dossiê Vírus. É um livro que foi escrito por um pessoal da AMAN, e era sobre questão de tecnologia, e principalmente na área de segurança, para, né, ajudar as pessoas a compreender como que funciona um sistema e como que você se prevenir de agentes maliciosos nesse sistema. Aí quando eu li o livro eu falei, pô, isso aqui é interessante, eu gostaria de trabalhar nisso. E aí foi a partir daí que eu comecei a buscar e me interessar mais por tecnologia. Óbvio que nessa época eu era adolescente, eu já tinha, né, meu pai e minha mãe tinham acesso ao computador, então eu já tinha, né, possibilidade de usar um computador. Eu cheguei a usar um 486, eu cheguei a usar um Pentium 3, né, que são equipamentos que, para os padrões de hoje, são bem defasados, né, quase arcaicos. E aí eu pensei, pô, quero me aprimorar nisso. Qual que é o caminho para isso? Aí quando se quem escreveu isso é da AMAN, então o caminho deve ser para a AMAN. Daí eu busquei como entrar na AMAN, aí vi que tinha que fazer prova para cadete do Exército, fiz prova para cadete do Exército, reprovei no exame físico. E com isso, né, eu fiquei assim, pô, ó, vamos lá. Como que eu faço? Porque o que eu quero é trabalhar com segurança, né, em, nessa parte de informática. Realmente a AMAN é o único caminho que vai me permitir isso? Aí eu fiquei mandando e-mail pro pessoal da AMAN até alguém me responder. Até que um dia o cara, eu acho que ele era um dos autores do livro, eu lembro que chama Tenente Kelly, me respondeu e falou: Olha só, a gente até tem como fazer essa especialização, só que o caminho não é como você parece estar acreditando. Você tem que primeiro fazer uma formação, né, em engenharia, depois você vai fazer uma especialização em telecomunicações, para só então você fazer uma especialização em informática, aí que você vai poder começar a atuar, né, nessa área. Aí eu fiquei, pô, beleza, vamos lá então. Essas informações de quanto é cada tempo estão disponível. Eram 5 anos em engenharia, com mais 2 na especialização de telecom e mais 2 na de informática. Eu falei, pô, vou levar 9 anos para começar a mexer no que eu quero? Não, não é possível. Tem que ter um caminho mais rápido para isso. Aí foi com isso que eu comecei a procurar quais são as formações disponíveis, e aí eu me deparei com os cursos de ciência da computação e sistema de informação, né, a título de bacharelado, que era o que eu estava buscando.
E foi a partir daí que eu comecei a, né, beleza, acredito que o caminho da formação acadêmica seja mais prático do que o da formação militar e menos penoso também, né? Principalmente para alguém que não tem muita admiração por seguir uma vida militar. Eu respeito quem faz, mas não é o que eu busco para mim. O que eu busco é, eu quero mexer com o TI. O militar era um colateral do caminho que eu tinha visto. E, né, foi assim que eu, né, cheguei à conclusão que uma formação acadêmica é o caminho, então vamos buscar. Daí foi como eu comecei a ir para minha vida né, a minha vida acadêmica. Muito, muito legal, cara. E é interessante também que você, persistência tudo, né? Que você foi conversar e procurar os caras e tentar ter uma orientação do que precisava ser feito e tal. E isso começou a te fazer questionar alguns caminhos e tentar buscar outros caminhos também para você conseguir ir à frente. Mas conta um pouquinho como é que foi. Nessa época você estava no ensino médio, você já estava um pouco mais à frente? Como é que era essa época para você? Onde é que você estava? Você falou de 486, já tem um tempinho isso, mas você estava pelo ensino médio, onde é que você estava na vida? Então, quando eu usei o 486, eu ainda era criança, era, né, meu pai que tinha um 486, e de vez em quando ele deixava eu usar lá e mexer um pouquinho. Esse momento aí de eu estar pentelhando o pessoal para saber o que fazer, o que seguir, era no meu ensino médio. Era um momento quando eu já tinha uma experiência com programação, mas isso por questão de jogos. Só que eu estava buscando assim, até então para mim era mais uma brincadeira, um passatempo, não era algo que eu estava assim, pô, como é que eu vou, né, seguir a minha vida? Quando eu passei a fazer essa investigação de procurar saber qual caminho, era algo, pô, não, eu quero isso como, né, um trabalho, eu quero levar isso, né, sério como algo profissional. Então, né, eu estava no meu ensino médio, quando eu comecei a fazer essas pesquisas, essas inquisições. Inclusive, né, na minha própria escola, tinha gente que ficava, não, você é maluco, cara, por que você está indo para fazer isso? Não precisa. Mas eu, não, cara, o que você acha, você faz para você. Deixa que eu faço o que eu faço para mim. Cada um com seu cada um. Mas foi nesse momento de estar, né, tá, assim, né, na adolescência, e, né, procurar, né, saber o que fazer, e algo que, né, na época ainda não era, né, tão difundido quanto hoje. Nós estamos falando aí de 2006 a 2008, que foi quando eu fiz o meu ensino médio. E já tinha um reconhecimento de que TI era uma área onde você conseguiria viver relativamente bem. Ainda que você, né, tivesse diversos percalços, você conseguiria, né, para o que eu tinha na minha vida, eu conseguiria dar um salto de qualidade. Ô Magno, você fez faculdade? Sim, eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Federal Fluminense. Sensacional. E você chegou primeiro na faculdade ou você chegou primeiro no primeiro emprego na área de TI? Na área de TI, eu cheguei primeiro no meu primeiro emprego. Porque, assim, Ah, quando eu tinha antes lá da o meu faculdade. Pentiumzinho, antes da faculdade, eu sou um daqueles casos que a pessoa entrou na faculdade já sabendo programar. O que, né, eu só descobri na faculdade que isso era exceção, eu achava que era regra. Quando eu estava na minha adolescência, que eu tinha, né, lá tinha um Pentiumzinho para usar, eu gostava muito de ficar jogando alguns joguinhos online. E chega um certo ponto que eu percebi, cara, eu tô de saco cheio de ser só um consumidor disso. Como é que eu faço para eu poder fornecer esse serviço para os outros? E aí, com isso que me indagou a buscar, como que eu faço, né, esse jogo aqui ficar disponível para os outros. Aí eu fui atrás de descobrir as tecnologias usadas. Na época, o jogo chama Moon Online, para quem for familiarizado com isso. Aí ele utiliza, né, você precisava aprender PHP, HTML, SQL e hexadecimal. O hexadecimal pela razão, assim, mais cretina possível, que era para a gente poder fazer alteração de binário. Então, eu aprendi hexadecimal antes de aprender a digitar qualquer linha de código, para poder fazer as modificações que eu precisava no binário para distribuir o jogo. E aí, por essa vontade de estar buscando, caraca, como que eu vou fazer isso? Eu comecei a aprender PHP,
para poder fazer os sites que eram associados ao serviço do jogo. Aí eu vi que só o PHP não adiantava, eu tinha que aprender HTML também. E aí, quando eu consegui, né, chegar no nível que, beleza, agora eu consigo botar um site para conectar, né, no meu serviço. Como que eu cuido agora de onde os dados estão indo? Foi quando eu fui estudar SQL. E isso foi em 2005 para 2006. Eu estava, né, na extinta oitava série, agora chama nono ano. E quando eu fiquei, né, fiquei nisso, né, jogando, fornecendo aqui, aí ali, por conta própria, até que um dia eu encontrei um cara que a gente jogava junto, a gente, né, fez algumas, né, serviços de fornecimento, né, junto. Aí ele falou, pô, cara, tô pensando em montar uma empresa só para especializada nisso. A gente vai fornecer esse serviço para quem tiver interesse. Você quer trabalhar com a gente? Aí eu, beleza, adolescente, não tô, né, fazendo isso aqui por esporte, vou passar a ganhar algo, para mim é lucro. E aí foi onde eu consegui o meu primeiro emprego. E, assim, é um primeiro emprego, mas um primeiro emprego informal, né? Menor de idade. Mas, pô, para mim, para quem, né, fazia R$ 50 em 2006, uma vez a cada 2, 3 meses, passar a estar fazendo R$ 50 por semana, é, é um avanço. E aí eu passei 3 anos nessa empresa, chamava Host Phoenix. A gente, né, fornecia serviços de hospedagem e, né, gestão do serviço do jogo. Eu sempre fico impressionado com a quantidade de pessoas que entram nessa área de TI por causa dos jogos, né? Você já ouviu várias das nossas entrevistas aqui. Então tem um monte de gente que menciona Ragnarok e outros jogos que foram a porta de entrada, as pessoas começaram a se interessar, pô, como é que eu modifico isso, como é que eu faço aquilo? Mas conta um pouquinho aqui você mencionou 3 coisas aqui que nossa audiência não necessariamente sabe, né? Fala o que é binário, o que é hexadecimal e fala um pouquinho sobre o que é PHP. Ok, primeiro o PHP, que talvez seja o mais simples de explicar. PHP é uma linguagem de programação focada para a web, onde você consegue fazer serviços dinâmicos com ela. Então, se eu quero que a minha página responda a algumas interações do usuário, naquela época o PHP era a forma mais simples de se fazer isso, né? JavaScript ainda não era tão dominante quanto é hoje. O binário é basicamente um executável que você, né, isso eu utilizava no ambiente Windows, mas binário é um executável para alguma aplicação. Então eu estou basicamente pegando o executável de um programa e, né, destrinchando ele, como que ele está compilado, para fazer alterações no executável dele. Quando a gente faz código, nós escrevemos o código, colocamos, né, passamos ele para um compilador, e esse compilador gera o binário para a gente. Então, quando eu estou editando o binário, eu estou pulando essa etapa de escrever o código e de usar o compilador e estou mexendo diretamente no resultado final, o que tem né, suas dificuldades. E hexadecimal é uma outra forma, né, de se contar, é uma base. A matemática que você, né, normalmente aprende no ensino fundamental e médio é matemática usando a base 10. Então, né, você tem algoritmo de 0 a 9. Hexadecimal, você estende. Então, né, ao invés de você virar a sua contagem, né, depois do 9, você vai, né, ter um conjunto total de 16 caracteres. Daí o hexadecimal. Então você vai de 0 até F, né? Vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí depois de 9 passa a ser esse. Você tem A, B, C, D, E, F para representar o valor. E como, né, quando você converter de binário para hexadecimal é mais simples do que você converter de binário para decimal, é comum usar hexadecimal para fazer esse tipo de, né, inspeção e edição em binários. Bacana demais isso, né, Ken? E acho que seria bacana aqui incentivar o pessoal que está ouvindo a gente a fazer um programinha na linguagem de sua preferência para converter números hexadecimais para números decimais. Vamos ver quem faz isso. Pode dar um desafio de programação aqui. E o Magno, você falou que você estudou na UF, né? Conta um pouquinho sobre como é que foi a entrada nesse curso e como é que foi o curso propriamente dito. Cara, minha história na UF é uma história longa, porque eu entrei na UF a primeira vez para Ciência da Computação em 2010, né, 2010.2, segundo semestre de 2010. Eu concluí a minha graduação em Sistemas de Informação em agosto
Não, agosto saiu o diploma. Foi no primeiro período de 2023. Então você tem um intervalo aí, né, bem longo. Então, assim, quando eu entrei na UF, eu já estava em um curso superior. A antiga faculdade da cidade, depois virou universidade, que depois foi comprada pela, acho que é pela Gama Filho. E eu tinha uma bolsa de 50%, e era lá no centro do Rio, ali no Largo da Carioca. E quando, né, eu estava, né, tentando, né, seguir o estudo, eu vi que estava muito difícil para mim ficar fazendo esse translado, porque eu não morava lá no Rio, meu acesso era bem precário. Eu tinha que pegar o transporte da prefeitura, acordar 4:30 da manhã, para poder estar pegando a barca ali de 7h10, né, no máximo, para não perder a aula. Fora o custo financeiro que isso tinha, né, de você pegar a barca e ir de volta todo dia. Era, né, na época era um custo, né, bem pesado para a gente. Então, a alternativa da universidade pública, ela não só era interessante, como também quase que obrigatória para eu poder conseguir me manter, né, numa formação acadêmica. Aí eu fiz o Enem, 2 anos após eu me formar, eu concluí o ensino médio em 2008. Então, eu fiz o Enem em 2009 e em 2010 eu entrei. Então, um ano depois. E aí, quando eu entrei no curso, foi interessante porque eu já tinha passado algumas disciplinas, né? Então eu consegui pedir dispensa eu tinha sido aprovado em 8 cadeiras na universidade, e aí eu fui dispensado de 4 só na UF, as outras 4 eles não deram. Então foi assim, foi um ingresso diferente, porque eu entrei na instituição, não entrei buscando aqueles negócios de trote que o pessoal faz, tem trote cultural, a coisa, eu falei, cara, eu tô aqui para estudar, vocês querem brincar, vocês fazem suas coisas. Ah, mas vai ficar sozinho. Meu irmão, eu já venho lá de longe, eu levo horas para chegar aqui, eu já estou sozinho, não tem nada novo nisso daqui, deixa eu ir lá estudar, vai pro próximo, por favor. E aí cheguei, cara, uma das coisas que eu mais fiz durante todo o meu curso foi sempre estar lá na coordenação, pedindo orientação, perguntando as coisas. Ó, eu vim de outro curso aqui, eu já cursei algumas matérias, o que que eu faço? Ah, você tem que entrar no período de dispensa. Como que faz isso? Ah, e aí fica nisso, ó, vai lá todo dia. Tinha um coordenador que ele não me aguentava mais, cara, ele dava assim no corredor e falava, pô, não passou lá hoje, cara, o que que houve? Mas, cara, a universidade, a UF é uma universidade muito boa, ela tem professores altamente capacitados, ela, apesar, né, dos pesares do ensino superior no Brasil, ela tem uma estrutura sensacional. Só o fato o restaurante universitário é um divisor de águas para as pessoas poderem, né, permanecer no ensino superior. No meu caso, por diversos momentos, se não tivesse o RU, a gente não poderia ter continuado. Eu teria que ter abandonado o curso antes do que eu abandonei, que eu precisei abandonar o curso de computação. Mas, assim, aí, né, deixa eu tentar, né, resumir um pouco. Entrei em 2010.2, aí fiz as dispensas. Período seguinte, 2011-1, puxei uma optativa de jogos com o Esteban Klua. E aí, ali eu descobri a Unity, e dali, cara, quando o Esteban viu que eu estava tendo um certo desempenho, né, acima da média com a Engine, ele começou a perguntar se eu estava interessado em projetos. E foi desse momento que eu comecei a ficar, pô, projeto, beleza, mas eu ganhei alguma coisa? Era, né, tinha uma bolsa de remuneração. Foi nesse momento aí que, né, hoje eu percebo que eu dei a virada na minha caída acadêmica em computação, porque eu passei a focar em estar em projetos do que em me manter, né, estudando. Porque era mais importante eu colaborar com as contas de casa do que eu, de fato, né, concluir a graduação no momento. Então, eu passei a fazer um monte de projeto assim, das coisas mais variáveis. Eu fiz projeto para auxiliar a Marinha do Brasil em negócio de simulador para submarino. Fiz projeto para visualização de dados geossísmicos para a Petrobras, para os caras saberem como está o fundo do oceano, aonde vai perfurar. Fiz projeto de EAD para a própria UF, para o cara poder ter um jogo, né, para ensinar os outros. Fiz projeto para tinha um que era VR, para você poder, né, controlar uma bicicleta física e ter isso replicado no VR. E fora os outros eventos que o Esteban me levou, fui representar a UF na França,
um evento internacional, 3 vezes representei a UF. Então, assim, ter conhecido ele foi algo assim que impactou muito a minha carreira, principalmente pelas possibilidades que ele me trouxe. E eu tenho certeza que se eu não tivesse buscado, né, essa interação com ele, eu não teria seguido para o lado profissional que eu segui, que foi, né, buscar me especializar e profissionalizar na área de jogos. Que foi o que aconteceu quando eu, eu saí, né, da UF. O que acontece? Quando foi em 2013, eu precisei tomar uma decisão, porque eu estava em um ponto que ou eu cursaria, né, continuava cursando, ou eu só trabalhava para poder ajudar nas finanças. E o curso de computação, ele é um curso que antes ele ficava como matutino e vespertino. Hoje eles já, né, atualizaram para integral. Então é um curso que fica muito difícil de você trabalhar, porque você tem uma aula das 9 às 11, depois você vai ter outra aula das 4 às 6, por exemplo. E isso vai ser na segunda-feira. Na terça-feira você vai ter aula de 7 a meio-dia, e depois você vai ter uma lá, né, de 4 a 6, ou então é todo assim picotado, fica bem, né, na realidade do Brasil fica bem difícil de você conseguir, né, um trabalho ou até mesmo um estágio. Então, infelizmente, eu precisei ter que fazer essa escolha e eu optei por, né, interromper a minha graduação e focar no mercado de trabalho, que foi quando eu já estava em um ponto que a experiência acadêmica que eu tive na UF nesses projetos me permitia ter um bom domínio da Unity. A Unity estava começando a se consolidar no mercado, você estava começando a ter ali, né, um crescimento da indústria de jogos, não só no Brasil, mas ali os polos começando a se formar no Rio de Janeiro, os estúdios surgindo. Então eu pude migrar para trabalhar com consultoria nessa área. Mas isso já foge um pouco do tema da UF. Perfeito. Mas você falou, você saiu da UF, você interrompeu o curso e você conseguiu voltar depois? Isso, eu consegui voltar depois. Eu, né, retornei para a UF em 2017. Então, né, foram 3 anos. Eu fiquei 2013, 2014, 2015, dedicado exclusivamente a estabilizar a situação financeira. E em 2015, eu me vi numa situação onde eu poderia, em 2016, estar prestando o Enem para poder retornar para a UF. Então, né, eu me preparei, fiz o Enem em 2016, e aí quando foi na hora de, né, escolher o curso, eu passei novamente para ciência da computação e para Perfeito. sistemas da informação. E aí a grande diferença na UF é que o curso de SI, ele é um curso noturno. Uhum. Então, na hora de fazer a inscrição, eu pensei, eu repito o mesmo erro de ir para a computação e arriscar não terminar, ou eu me dou essa possibilidade de, se eu precisar trabalhar, eu ter como. Foi isso que me fez ir para a SI. E o pior é que eu tomei essa decisão antes de olhar a ementa. Aí depois que eu já tinha feito a matrícula, que eu fui olhar a ementa e eu vi, pô, tem um monte de coisa aqui que são coisas que eu estudo por fora. Então Perfeito. acabou que, né, é um curso que se adaptou melhor para mim. Certo. Eu não sei se eu te contei, mas eu me formei na UF, o meu mestrado foi na UF, eu te contei isso? Sim, você já me falou. Foi É, uma das primeiras turmas, né, de computação. é, na minha turma foi a primeira, na época eu acho que o departamento chamava DCC, que era Departamento de Computação Científica, não tenho certeza, faz bastante tempo. Ainda, Eu entrei lá em 95 e eu terminei a tese de mestrado no final de 96. Quer dizer, minha tese foi a primeira tese apresentada do curso do DCC. E eu tive aula na época com o professor Satoru, minha orientadora era a professora Lúcia Drummond, e tem bastante tempo, tem quase 30 anos isso, né? Acho que o, você... a Luciano Drummond? Lúcia Lúcia? Ah, tá. Não, Drummond. É. ok. Não, porque tem uma que é E Luciana. Eu tive aula com a Luciana, não sei se elas são parentes. não sei. Mas a Lúcia é interessante, ela foi minha colega de turma na UERJ, quando a gente fez o curso de Matemática e Computação na UERJ. Ah, E eu fui para a carreira de profissional de TI, ela foi para a carreira acadêmica, né? E a vida, eventualmente eu fui fazer o mestrado, e quando eu chego lá no mestrado, a orientadora era a Lúcia, entendeu? Que era minha colega de turma na UERJ. Mas, enfim, coisas que a vida leva você, né? Mas sempre vejo com bastante carinho toda vez que eu ouço a UF. E vários outros colegas também, o Paganini lá do grupo se formou na UF,
e outras pessoas também, o Giliard, que a gente já entrevistou aqui, que trabalha na EA aqui com o FIFA, ele também é cria da UF, e é uma universidade com bastante importância ali na área do estado do Rio de Janeiro, né? E bacana demais isso. Mas conta um pouco pra gente mais, que você mencionou jogos e você mencionou que tu entrou nessa área começou a se destacar com programação para jogos no Unity. Explica um pouquinho pro povo aqui no grupo o que é o Unity e como é que foi essa experiência de criar jogos, que é algo que tanto interessa a tantas pessoas, entendeu? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, vou começar explicando o que é a Unity. A Unity é, né, um motor de jogos, né, o pessoal chama Game Engine em inglês, que é basicamente, ele é como se fosse, né, análogo à sua IDE, só que ao invés de você estar desenvolvendo só o seu código, você vai estar fazendo as coisas relacionadas aos jogos. Então você vai poder, né, não somente utilizar e linkar os seus scripts, mas também, né, importar os objetos, gerar as malhas, definir as estruturas. E cada motor tem as suas, né, peculiaridades e a sua forma de funcionar. No caso da Unity é tudo, né, eles têm como se fosse uma estrutura primordial onde tudo deriva a partir dela. E por que é interessante usar um motor de jogos quando você vai fazer, né, você quer fazer algum jogo? Porque ele vai te dar pronto algumas coisas que vão facilitar o desenvolvimento. Por exemplo, se você está usando, né, a Unity, você não precisa se preocupar em estar fazendo a física, né? Você não precisa codificar a física do seu jogo, porque ela já tem um motor de física dentro dela. Você não precisa se preocupar em como renderizar, né, como exibir as coisas na tela, porque ela já tem um pipeline gráfico. Então, né, tem diversos fatores que fazem você decidir qual motor de jogos usar. Isso é um discurso à parte, mas, né, basicamente é isso. Ela vai te dar muitos recursos que vão facilitar o desenvolvimento. E na época, a Unity estava com um crescimento muito grande, principalmente no setor de jogos mobile, porque você conseguia fazer o código em um só lugar e você poderia publicar tanto para dispositivos Android quanto para dispositivos, né, iOS, né, os dispositivos da Apple, e inclusive até, né, os outros já falecidos, né, você podia publicar para Windows Phone, tinha também, acho que é Samsung Tizen, tinha, né, uns sistemas assim não tão populares a ponto de ser assim dominante no mercado, mas popular a ponto de poder, né, é uma fatia do mercado aqui que a gente consegue se estabilizar. Então, por conta disso, né, como a gente facilitava, você desenvolvia um código e mandava para 3, 4, né, plataformas diferentes, ela acabou ganhando uma adoção relativamente rápida. E aí, para ingressar nesse mercado, cara, o cenário mudou muito, né, de lá para cá. Na época, né, tava começando todo mundo querendo montar a sua indústria, todo mundo querendo fazer o seu estúdio. Então, o network, né, que você tinha, os contatos que você tem eram diferenciais. Você já está trabalhando ali com o pessoal, tanto que está fazendo pesquisa na área de jogos, ou com a galera que está, né, a gente temos aqui, né, uma ou duas pessoas que trabalhou em algum estúdio grande, está querendo abrir um estúdio novo. Era a principal forma de você, né, saber aonde bater na porta para ir lá atrás da sua vaga. E aí, durante esse tempo, eu comecei trabalhando principalmente com consultoria, porque o que acontece? Eu tinha muita conexão e conhecimento com o pessoal que estava, né, pesquisando, mas não muito com quem estava de fato trabalhando. E como, pô, eu era uma pessoa que os centros estão no Rio e eu estou, né, eu moro na região dos lagos, eu estou a 2 horas e meia do Rio. Então, né, quando a pessoa via lá o endereço, pô, como é que você faz para vir trabalhar? Ah, não, aí eu consegui um emprego, eu vou me mudar. Aí a galera, isso daí era, né, um dificultante para eu conseguir uma posição fixa. Então a solução que eu encontrei foi o quê? Ó, vou pegar e vou passar a trabalhar, né, como consultoria, que aí na consultoria eu só vou quando os caras me chamam e eu consigo fazer remotamente o trabalho. Então, né, eu comecei a auxiliar, né, os estúdios, né, pequenininhos que principalmente estavam com problema de ter o seu jogo aceito. Ah, porque não é só você pegou, fez, né, e mandou qualquer coisa que eles aceitam. Eles têm alguns parâmetros, alguns requisitos, algumas avaliações a serem feitas. Na época ali, né, 2008, 2009, 2010, a Apple era extremamente cri-cri com quem entrava na loja dela.
Então, a maioria dos meus clientes eram pessoas com dificuldade de ter o jogo aceito dentro da Apple Store, ou de ter uma forma de monetizar o jogo dentro da Apple Store. Então, a minha consultoria era mais focada nisso, em como, né, solucionar esses problemas para que o seu jogo passe da aprovação inicial, seja publicado, e uma vez que isso aconteça, se for do interesse, né, aí é ofertado o serviço. Você tem interesse também em otimizar a monetização? E aí, né, quando era o caso, a gente trabalhava em botar uma loja dentro do jogo para facilitar a monetização. Eu trabalhei, né, nesse padrão, foram pelo menos 15 jogos que foram publicados nas lojas. A maioria dos estúdios, todos já quebraram, infelizmente. Porque o que aconteceu, né, que eu falei que o cenário de jogos ele mudou. Depois de um tempo, passou a ser difícil de você conseguir manter o... Desde o começo já era difícil de você manter, né, o seu estúdio lucrativo. Você tem poucos estúdios que de fato conseguem. Então o pessoal passou a focar para ou você fazer advergame, que é um jogo feito com o propósito de promover alguma coisa, ou você viver de edital, né? Você fazer algum edital e aí com o dinheiro do recurso do edital você produzir, né, o jogo, quer seja advergame, a saída, quer seja um serious game, seja jogo educativo. E aí quando teve essa mudança da área, para, né, o meu modo de trabalho, que era consultoria para eles serem aprovados, ficou muito mais difícil de eu conseguir cliente, né? Porque eles foram, né, basicamente, né, foi reduzindo o nicho até chegar num ponto que, ó, agora tá numa situação complicada. O que eu faço? Foi a hora que eu decidi migrar para a web. E como é que foi essa saída dessa área e a tua evolução que você falou que hoje você está trabalhando com uma empresa aqui que presta serviços e desenvolve soluções para o Starbucks, né? Que é uma empresa aqui global, mas basicamente baseada aqui na América do Norte, né? E como é que foi? Como é que foi a evolução, essa saída dessa área de jogos e por onde é que você passou para você entrar nessa área de web até você chegar onde você está hoje? Quando eu, né, fiz a migração, eu saí, né, atirando para tudo que é lado, procurando vaga de web, porque eu parei assim, a avaliação que eu fiz foi quais são os conhecimentos que eu tenho hoje e aonde que eu posso usar isso. Pela minha experiência com jogos lá, né, fornecendo os servidores, eu tinha um bom conhecimento com HTML, PHP, SQL e por causa da Unity C Sharp. O que é usado na web hoje? Além dessas coisas, é utilizado JavaScript. Então, eu preciso aprimorar um pouco o meu JavaScript. E com isso, eu posso buscar uma colocação na web, possivelmente como desenvolvedor full stack, onde eu vou estar usando o C Sharp para fazer a parte back-end e o front-end, né, usando HTML e JavaScript. Se eu sei JavaScript, o framework é só, né, um detalhe. Aí, buscando, né, aplicando para vaga em diversas empresas, eu levei, acho que uns 4 ou 5 meses para conseguir a colocação efetiva. Eu apliquei, inclusive, até mesmo para vaga de estágio. Né? Essa vaga que eu consegui foi na TG4, é uma empresa, né, eles têm a sede, fica ali na Barra da Tijuca, e eu apliquei para uma vaga de estágio. Aí, quando foi chamado para entrevista, né, o CEO deles, o Felipe, ele foi e perguntou: Cara, eu olhei o teu currículo aqui. Esse currículo não é o currículo de alguém que aplica para estágio. Por que você está aplicando para essa vaga de estágio? Aí eu falei para ele: Pô, Felipe, eu concordo com você. Não é de quem normalmente aplica para estágio. Mas como eu estou buscando migrar de área, eu estou querendo sair de jogos e ir para a web, que é uma área que eu não tenho, né, experiência recente. Eu não vejo demérito nenhum em voltar do começo para poder estar aprendendo as coisas. E daí ele olhou assim: Pô, cara, só essa tua postura aí já diz tudo. E pelo que você tem aqui, né, acho que você vai ser um bom perfil pra gente. Então eu fui contratado, apliquei para uma vaga de estágio, fui contratado como desenvolvedor júnior. Passei 2 anos neles. E dentro deles foi onde eu tive, assim, uma das experiências que eu acho que mais me ensinou na área de web foi com eles, porque era trabalhando num projeto que era para a área de telecom aqui no Brasil. Então, esses sistemas que você tem de venda automatizada de chip, de telefonia, eu trabalhei dentro deles
E aí que eu tive, né, uma noção da dimensão que é, né, a complexidade de manter tudo isso operacional, né, os valores que você tem quando dá qualquer problema. Uma hora que você tem um sistema desse fora do ar, você está falando em 5 a 6 dígitos de prejuízo. É uma coisa assim que era surreal para mim até então. E aí, né, eu teve o choque de ter que aprender a lidar com tudo isso, mas ao mesmo tempo eu tive uma equipe, né, que era muito receptiva e muito empenhada em estar, ó, ajudando a ensinar e a aprender as coisas. Se uma das coisas que eu faço eu viro e falo, se eu não sei fazer algo, eu não vou pegar e vou te enrolar, vou falar, não sei fazer isso daqui. Tem como tu me falar qual é o caminho ou me ensinar? E toda vez que eu fazia isso, sempre tinha alguém disponível para poder vir e me mostrar o caminho. Então isso, né, facilitou bastante para poder progredir. E esse projeto de telefonia, ficamos nele por 1 ano e 4 meses. E aí depois disso eu pedi para migrar para um projeto porque eu estava buscando experiência internacional. E aí eu pedi para migrar para um projeto internacional lá dentro. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência, né, com um cliente, né, diretamente fora do Brasil. Até então eu só tinha trabalhado para gente que era aqui, né, localizado no território brasileiro. Né, lá na TG4 eu consegui a primeira experiência trabalhando para fora, que era uma empresa norte-americana. De lá da TG4, né, eu fiquei 2 anos com eles. Aí eu saí porque eu estava buscando uma colocação já mais para o projeto interno. O projeto acabou depois desse período, né? Quando a gente fechou 2 anos, ó, acabou o projeto internacional. Aí eu falei, ó, quero trabalhar para fora. Tem outro? Não tem. Poxa, então eu lamento, mas eu vou pedir minhas contas porque eu quero trabalhar para fora. Foi aí que eu, né, fui migrando de consultoria aqui e ali, buscando projeto, até cair nessa, né, até chegar no ponto de tomar decisão. Eu faço uma empresa ou não? Porque se eu estava trabalhando com a garantia do CLT, necessariamente eu preciso ter um intermediário, que é quem vai estar fazendo a ponte entre a minha contratação no Brasil e a empresa de fora. E o que eu percebi é que se eu pulasse esse intermediário, eu conseguiria facilmente dobrar, se não triplicar, a minha renda. E eu acredito que, né, qualquer um tem interesse em dobrar a sua renda com, né, um esforço relativamente, né, razoável. Então, no momento que eu decidi, né, eliminar, não vamos ter mais, né, uma consultoria, eu vou passar a ter a minha empresa e eu mesmo vou, né, fazer direto com o pessoal de fora. Foi o momento que eu consegui, de fato, dar um salto assim, né, na minha qualidade de vida, porque consegui a colocação na DevPro, passei a ganhar em moeda estrangeira. O câmbio favorece muito quem está no Brasil e ganha em moeda estrangeira. E eu pude, né, eliminar os problemas que você tem, né, da burocracia brasileira, porque agora eu estou lidando direto com o cliente. Eu não preciso mais ter um intermediário para resolver questões contratuais. Eu não preciso mais responder a um intermediário para as questões de ponto, as questões de horário, as questões de equipamento. Todas aquelas coisas que me preocupavam e que, né, eram algo que ficava a critério de um outro resolver, agora estão minha responsabilidade de resolver. E para mim eu vejo isso como algo positivo, porque é algo que eu tinha interesse em poder resolver. E antes eu não podia. Então foi assim que eu fui de alguém que começou fazendo projetinho acadêmico ali aqui, passou a trabalhar no mercado de jogos prestando consultoria, viu que estava difícil de conseguir consultoria, então vamos para outra área. Alguém me abraçou e me ensinou o caminho da web e hoje estou aqui, né, trabalhando como desenvolvedor full stack, fazendo serviço para a galera aí do NA. E aquilo que eu falei mais cedo aqui, né, quando você contactou o pessoal da MAN, que eu falei persistência é tudo, né? Então você, no seu papo aqui, você demonstra a sua persistência, você está sempre correndo atrás, você está sempre persistindo, tentando melhorar e não desistindo nunca, e nada é fácil, que você sabe que nada é fácil, mas você está correndo atrás e tentando melhorar. Você falou que era caro estar no barco, então várias dificuldades que você foi passando pela tua evolução pessoal e profissional até você chegar onde você está hoje, né? Conta um pouquinho pra gente sobre qual é a tua stack hoje, o que você usa de stack de desenvolvimento hoje no teu trabalho. Hoje a stack que a gente usa é majoritariamente .NET,
nós utilizamos algumas coisas de automação de testes e temos também alguns pipelines da Azure para... O cliente não usa como a gente gostaria, mas tem lá um CI e um CD para integração. Tem a questão para testes, nós usamos... Cara, são uns 3 ou 4 API de teste diferentes. Tem OpenAPI, tem Jest, tem NUnit, tem Fluent Assertions, mas são tudo... é um tooling todo focado em .NET, porque a base do código está em .NET. A parte do front-end ela é feita majoritariamente usando React, e então, né, você precisa dominar tudo que está envolvendo né, ali em React. Então você precisa saber HTML, precisa saber JavaScript, precisa saber, né, o framework React, precisa saber Node, precisa saber Git. Git né, versionamento é basicamente padrão da indústria, é agnóstico ao que você está trabalhando, costuma ser exceção você não usar Git. Acredito que é isso, que né, questão de tecnologia. As outras ferramentas que a gente usa vai mais para tooling, que não é tanto assim a stack em si. Você pode contar um pouco para a gente sobre quais seriam assim, os principais desafios? Como é que é a tua rotina do dia a dia? Quais são os principais desafios que você encontra enquanto você está trabalhando? Eu acredito que uma das primeiras, né, não chega a ser um desafio, mas com certeza é um fator dificultante, é a questão do você conseguir sincronizar a equipe, porque você né, trabalha com pessoas em time zones diferentes, né? Então, tem parte da equipe que está na Ucrânia, tem parte da equipe do Starbucks que está na Coreia, tem parte da equipe que está na Índia e tem parte da equipe que está nos Estados Unidos. Então, você conseguir consolidar todo mundo quando é necessário é um desafio à parte. Um outro desafio, às vezes, acontece na comunicação, porque para a maioria das pessoas, o inglês não é a língua padrão, né? Não é a língua mãe. Então, quando você está se comunicando com uma pessoa que ela não está usando a língua né, pátria dela, é natural que algumas coisas não saiam da maneira que ela deseja. Então, você tem que ter isso em mente e compreender, e se for o caso, você mesmo né, pedir para explicar de outra forma, porque você não entendeu. Então, essa parte de como você se comunica com o outro, mesmo todo mundo falando inglês, é algo que, por vezes, acaba sendo um desafio. Né? Principalmente com regiões que têm um sotaque mais forte. Né? Algumas regiões do leste europeu pronunciam palavras de uma forma que, para mim, tem um significado totalmente diferente. Ou as pessoas da Índia têm uma palavra aqui e ali que às vezes eu não consigo entender. Então, esse tipo de coisa é algo né, corriqueiro. Outro desafio também é a gente conseguir né, passar por todos os processos de compliance da empresa. Porque como o cliente é o Starbucks, ele é enorme nos Estados Unidos, você tem um tooling e toda uma hierarquia de processos a ser seguido rigorosamente. Então, não é incomum que as coisas, às vezes, fiquem meio engasgadas nesses processos, porque são muitas validações e muitas verificações que precisam ser feitas. E identificar né, os problemas quando eles acontecem. Né? Acho que esse é o desafio que a gente mais acaba metendo a mão, é a questão de quando chega um bug para a gente. E bug report nem sempre vem completo, tá, pessoal? Bug report comumente tem menos informação do que você precisa. Então, para você encontrar o que está causando aquele cara, é um desafio à parte. Cada bug é um leãozinho para você estar brigando com ele. Acredito que esses são né, os desafios diários que a gente enfrenta. Magna, com certeza o aprendizado do inglês foi fundamental na tua vida, né? Para você poder estar trabalhando hoje com uma equipe internacional para um cliente mega grande como a Starbucks. E como é que você aprendeu inglês? Como é que foi a tua evolução do inglês? Tu fez curso? Você estudou
Como é que foi? Como é que você aprendeu e como é que você chegou ao controle de inglês que você tem hoje, que te permite trabalhar nesse ambiente internacional? Eu não cheguei a fazer curso. Na questão do idioma, eu fui autodidata. Tinha um inglês básico na minha escola. No meu ensino fundamental, eu tinha aula de inglês. No ensino médio, as aulas de inglês já não me agregavam nada. Eu já estava num nível, né, à frente do que estava sendo ensinado na escola. Mas isso porque eu estudava por conta própria. O meu pai tinha um dicionário de inglês-português, e aonde eu fiz, né, o momento que eu identifico como foi, né, onde eu fiz o cliquezinho do switch para de fato passar a estudar e compreender a língua, foi novamente nos jogos. Eu jogava Metal Gear Solid e ele tem uma coisa que é as comunicações via codec, e ele permite que primeiro ele toca elas e reproduz o áudio junto, mas ele permitia que você pausasse e avançasse ou voltasse no texto das conversas. Então, o que que eu fazia? Como na época o meu nível de inglês era assim, né, extremamente precário, eu não conseguia entender nada do que estava falando, eu primeiro parava, né, eu salvava o jogo antes do negócio, parava, aí ia, né, vendo os textos, pegava o dicionário e ia traduzindo palavra a palavra para entender o que que fazia, e depois, né, repetia tudo, mas dessa vez com áudio para tentar associar como que era a pronúncia de cada palavra. E foi assim que eu comecei a perceber que, de fato, eu preciso estar praticando, né, o inglês ativamente. Então, eu tenho que ter alguma forma, né, de poder consumir o idioma, tanto escrito quanto falado. E foi basicamente assim, né, que eu comecei a criar gosto por estar estudando inglês, e pouco a pouco eu fui adotando o inglês no meu uso diário. E, né, à medida do tempo você vai progredindo, de vez em quando dá uma dúvida aqui e ali, então já tinha internet, já era possível pesquisar, né, na internet, né, já quero saber como que é essa coisa aqui em específico. Já era mais fácil, não precisava ir atrás de uma enciclopédia ou ir atrás de um professor. Então eu fui me aprimorando assim. Sempre que teve, né, alguma chance de falar diretamente inglês com alguém, eu agarrei ela com todas as forças. Na universidade eu tive, né, muita oportunidade disso, porque eu já tinha o inglês, meu inglês não era perfeito quando eu ingressei, mas já era, né, B1 para B2, então era, né, conseguia manter uma conversa sem problema. E no ambiente acadêmico, é comum você ter essas trocas de experiência com pessoas de outro país, e o inglês acabava sendo adotado para isso. Então, foi nessa mistura de dedicação por conta própria, com aproveitar as oportunidades que tem de praticar a língua, que eu cheguei no nível de inglês que eu estou hoje. Não cheguei a fazer nenhum curso de idiomas, e estou, né, pretendo esse ano ainda estar estudando para tirar uma certificação de proficiência. Fantástico, cara. Muito bom. E tem alguma área na área de tecnologia, tem alguma coisa que você não necessariamente trabalhe hoje, mas que você gostaria de eventualmente trabalhar um dia ou aprender algum dia? Eu tenho interesse em aprender um pouco mais sobre parte de segurança, porque é uma área que sempre me interessou muito, né? Foi, né, parando para olhar, né, foi o que, né, começou a me botar nesse lado de TI, foi a segurança. Mas eu nunca cheguei a ir muito a fundo. E nunca parei para pensar muito bem o porquê. Mas creio que é algo que seria bom eu poder ter um domínio melhor, né? Ter de fato um domínio, né? Não ter só noções básicas. Agora, trabalhar profissionalmente na área, não sei se é isso que eu busco para mim, porque a cada ano que passa eu vejo que é mais estresse você tá lidando com segurança da informação. E eu estou buscando cada vez mais ter menos estresse no meu trabalho. Ô, Magna, você olhando para trás, assim, pensando na tua carreira aí, e você já está basicamente quase 2 décadas aí na praia, como se fala, né? E você, olhando para trás, tem alguma coisa que você teria feito diferente?
e você acha assim, pô, se eu tivesse feito aquilo aqui daquela outra forma, de repente eu estaria aqui ou lá, ou tem alguma coisa que você teria mudado? Eu normalmente eu não gosto de pensar que eu faria algo diferente porque mudaria quem eu sou hoje, né? Eu tô satisfeito com a pessoa que eu sou hoje, eu acredito que eu consegui progredir muito, apesar de ainda ter pontos onde eu possa melhorar. O que eu poderia fazer diferente no passado, talvez seria antecipar algumas realizações se eu tivesse tomado alguma decisão diferente. Com certeza, né, eu teria me formado antes se eu tivesse, né, priorizado o estudo ao invés de priorizar o trabalho, com certeza. Mas isso garantiria que eu estaria com a minha vida no mesmo patamar que eu estou hoje? A gente entra aí, né, nos ICs da vida. Então eu creio que há pontos onde decisões diferentes poderiam ter sido mudadas, que teriam grande impacto na minha vida, mas eu não me arrependo das escolhas que eu tomei até hoje, porque elas me fizeram eu ser a pessoa que eu sou. Perfeito, cara. Acho que é por aí mesmo. E você teria recomendações para a turma que está começando? Você olha lá o pessoal dos programadores e outras pessoas que estão aí totalmente assim, tendo dificuldade de entender qual o caminho a seguir ou quais dos caminhos, né? O que você recomendaria para quem está começando hoje? Eu costumo recomendar que a pessoa primeiro ela tente entender como que é o processo de você converter a sua ideia, o que você quer fazer, em algo que seja, né, processado pela máquina. Você conseguir ter esse discernimento de que nós, como ser humano, abstraímos muitas coisas e a máquina não tem essa capacidade, ele é um diferencial. Então, quando eu faço mentoria para as pessoas, eu procuro, né, uma das primeiras coisas que a gente faz é isso. Vamos trabalhar em como converter essa sua proposta em algo que a máquina consiga processar. Há diversas formas de se fazer isso, né? Um dos grandes ganhos da IA é que ela facilita isso. Você bota uma coisa abstrata e ela, né, começa a, né, segmentar para você. Mas eu creio que seja, né, um ponto, né, é uma habilidade muito importante. Eu ouso dizer que é até indispensável para um desenvolvedor. Você conseguir segmentar a proposta de forma a tornar aquilo, né, processável pela máquina. A parte disso, escolher a área, né, de modo geral que você pretende atuar, porque é fácil de se perder nas áreas de computação. Você pode facilmente ficar, né, preso pelo paradigma da escolha. São tantas opções de linguagens, tantas opções de stacks que você fica, e agora? O que eu faço? Qual que é a melhor? E você acaba ficando ali com medo de dar o primeiro passo. Escolhe uma, dá o primeiro passo. Eu sou exemplo disso, né? Eu achei que games era o futuro da minha vida, e não é. Hoje eu estou trabalhando com outra coisa aqui, né? Os games me ajudaram a chegar aqui, mas não é necessariamente o que me mantém e o que me move hoje em dia. Então, não tenha também, né, medo de arriscar. Precisa arriscar para você poder conseguir avançar. Com toda absoluta certeza. E, Magno, uma coisa que eu acho que eu falei brevemente no começo aqui, você é um dos administradores lá dos programadores, né, o grupo que eu criei faz uns anos, junto com o Paganini, o Bernardino, e temos lá o Sérgio ajudando a gente também. E como é que tem sido a tua experiência de ajudar a gente, tanta ajuda que você dá, né? Como é que tem sido a tua experiência como administrador do grupo? Eu vejo ela como uma experiência muito positiva. Eu gosto de, né, fornecer, né, de prestar ajuda para os outros, e o grupo é algo que me permitiu isso, né? Quando, acho que se não me engano foi o Tomás, né, o Tomás Canabrava, que me mencionou sobre o grupo, e eu entrei lá, pô, aqui é uma comunidade que o pessoal tá começando e tal, quer aprender, então se você puder ajudar, beleza, quando tá querendo começar, né, eu já tô no ponto que eu acredito que eu consigo ajudar essa galera. E é comum, né, depois, né, já tem um tempinho que eu estou ali ajudando, eu vejo como é recorrente os mesmos pontos, né, onde as pessoas têm relativa dificuldade. Você acaba vendo, pô, realmente isso aqui é uma área que quase todo mundo empaca nela.
E aí eu me baseio nisso para tentar, né, fornecer ajuda. Como que eu posso explicar isso aqui de uma forma melhor? Como que eu posso tentar ajudar nessa área de uma forma melhor? É evidente que nem todo mundo consegue, né, avançar por qualquer que seja o motivo. Às vezes são, né, o momento da vida da pessoa não permite, às vezes são, né, questões, né, financeiras, questões mesmo até de necessidades mais imediatas, mas de modo geral o que eu vejo é que as pessoas que persistem e que, né, vão seguindo as orientações que elas recebem, elas conseguem progredir, né? Cada um progride à sua maneira, a seu ritmo, mas elas, né, conseguem obter êxito. E eu fico feliz de poder fazer parte, né, ainda que uma parte assim pequenininha, mas de poder fazer parte da jornada dessa pessoa. E é bom porque eu pude voltar a estar, né, fazendo essa questão de estar, né, compartilhando experiência e estar dando um certo guia. Porque eu tive essa experiência já antes, mas não na área de TI, com outras coisas. E é sempre muito gratificante quando eu vejo uma pessoa que eu pude dar algum direcionamento para ela e esse direcionamento fez com que ela, né, progredisse na vida. Você mencionou o Tomás e você contou uma história no grupo que você estava contribuindo para o KDE também. Contou um pouquinho sobre essa história de contribuir com o open source, como é que foi para chegar nesse caminho e a tua contribuição para o KDE também. A minha contribuição para o KDE, eu pessoalmente considero ela pequena, mas foi um caminho bem longo. Eu conheci o Tomás através de um amigo em comum, e assim, do momento que eu comecei a ouvir e entender o que era KDE, até eu de fato enviar e contribuir, levou aí uns 2 anos. Mas o mais interessante que me pegou de surpresa foi que quando eu descobri o que era o KDE, eu percebi que eu já usava o software do KDE, eu já usava o Krita e não sabia que era do KDE. E aí eu descobri o que é, como que é a comunidade de open source. Isso daí era tudo novidade para mim, não sabia de nada. Pô, comunidade de open source, como assim? Open source não é aquele negócio misterioso que aparece assim pra gente usar? Não, não é. Tem seres humanos trabalhando ali, não são gnomos. E aí eu passei a ver como é, fui ver, entender qual era o stack que é utilizado, né? É um stack que me interessa, apesar de a minha proficiência dele não ser, né, das melhores. E até eu chegar no ponto onde eu consegui efetivamente colaborar com algo, eu só pude fazer isso depois de 2 anos de conhecer o KDE e de estar, assim, ativamente divulgando. Eu era aquele cara que estava lá pentelhando na aula, pô, não, ó, quero usar isso aqui. Tem o open source do KDE, cara. Você sabe o que é KDE? KDE é a comunidade. Estava, assim, divulgando. Então, a contribuição com o código, ela demorou, mas a contribuição com a comunidade em si, ela veio rápida. O Tomás, ele é uma pessoa que ele é muito paciente, eu tenho uma grande consideração por ele. Ele, de certa forma, eu vejo ele como um mentor em algumas áreas, porque ele tem um conhecimento muito profundo das áreas que ele se especializa. E se você pode, né, aprender com ele, faça isso, que ele tem muito a ensinar. O Tomás, eu entrevistei ele episódio 3, talvez, tem tempo já que eu entrevistei ele. E ele também é um dos administradores lá dos programadores, ajuda a gente lá demais, né? E, cara, e ajuda a comunidade, né? Um dos principais contribuidores do KDE no Brasil, né? Impressionante. Não só no Brasil, né? Ele viaja pelo mundo, estava no Vietnã, foi para a Grécia, sempre orientando as pessoas e tentando contribuir para a comunidade também, que é muito bacana isso, né? Cara, a gente já está aqui conversando quase 1 hora aqui, né? No teu sábado, e no Brasil já são o quê? 2 horas da tarde, basicamente, e 10 da manhã para mim aqui no Canadá. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Acredito que não, porque eu acho que eu já falei mais do que eu deveria, né? Que eu acabo me estendendo muito nas respostas, então não quero extrapolar muito tempo. Beleza. Mas tem alguma coisa que quer mencionar? Fique à vontade, tem tempo, tem mistério não. Acredito que a pessoa, né, você perguntar o que fez você escolher aquela linguagem, acho que é uma pergunta interessante,
Porque às vezes você cai na linguagem de paraquedas, e às vezes não, às vezes é uma decisão, Uhum, né, assertiva que você, né, avaliou e escolheu. Tem muita gente que usa, né, o índice, né, do TIOBE, né, para ver quais são as linguagens mais usadas, para decidir qual é a linguagem que vai estudar, porque quer saber se, né, vai ter mercado. E, por outro lado, eu conheço pessoas que eles vão né, na contramão desse raciocínio. Eles procuram quais são as linguagens exóticas, porque as linguagens exóticas só vão precisar de especialistas, e você tem um nicho, né, pequeno de pessoas. Então, se eu sou um especialista naquilo, eu tenho certeza que eu vou conseguir uma vaga. Acredito que uhum. isso, né, é algo interessante de se pensar. E isso foi o teu motivador em algum momento? Não, eu tô mais no lado de, né, as linguagens acabaram sendo, né, impostas pelo que eu escolhia atuar, não por eu avaliar qual a linguagem. Eu precisei aprender PHP porque era a linguagem usada, né, para fornecer o jogo. Eu precisei aprender C Sharp porque era a linguagem usada pela Unity. Eu precisei aprender, melhorar meu C++ porque era a linguagem usada no KDE. Então, né, a necessidade foi o que me moveu a aprender mais a linguagem. E hoje eu acredito que eu já estou num As patamar oportunidades foram te que levando no caminho, né? isso, elas foram direcionando. E uma coisa que, né, principalmente acho que para quem está começando, isso pode ser, né, mais impactante. Você não precisa ficar limitado a só ter aquela linguagem, porque se você domina os conceitos, a linguagem passa a ser como se fosse um dicionário. Você tendo esse, né, você ter esse dicionário para poder fazer ela aplicar aquele conceito, você consegue usar isso em qualquer linguagem. É só a questão de você fazer isso com mais ou menos eficiência, porque um dicionário já está na sua cabeça, o outro você tem que pesquisar. Exatamente. Ô, Magno, você teria sugestões de livro, filme, jogo, ou qualquer outro tipo de assunto que te interesse, que você gostaria de sugerir aqui para a nossa audiência? De livro, eu acho que o A Theory of Fun é um livro sensacional que todas as pessoas deveriam ler, porque ele ajuda muito você na parte da programação. Ele é um livro assim que ele é padrão de ser indicado para quem está na área de jogos, porque ele fala sobre como, né, sobre a teoria, né, do que é divertido, né, o que está no título do livro, mas ele também mostra como o nosso cérebro ele é meio que otimizado para você identificar padrões. Então, você conseguindo perceber isso, você consegue utilizar isso a seu favor enquanto você está fazendo os jogos. E isso é muito positivo. Livro técnico em si, acho que não. Depende muito do que você tá trabalhando. Jogos, cada um tem seu cada um. Só se tiver algum jogo recente para conferir, dá uma conferida em Hades 2. Hades é um jogo indie bem interessante. Perfeito, cara. E você quer divulgar alguma informação de contato, rede social, alguma coisa que você queira mencionar para nossa audiência? De contato, o pessoal pode entrar no grupo e mandar uma mensagem me marcando lá no Telegram, que com certeza eu vou ler cedo ou tarde. E se tiver, algum interesse, eu posso compartilhar também meu LinkedIn, pede a conexão lá, manda mensagem. Eu costumo olhar pelo menos uma vez por semana. Então, no máximo 7 dias eu vou lhe responder. Perfeito. Depois você me manda o link, eu coloco nas notas do show aqui. E, Magno, a gente conversou aqui 1 hora e eu queria novamente te agradecer. A gente conversa aqui via texto faz um tempão e eu não sei porque a gente nunca tinha tido um papo via vídeo e voz. Então, agora você entendeu por que eu tenho um podcast e não um videocast. Então, a sua experiência aqui é a primeira gravação de vídeo. Então, eu te agradeço muito, não só pela tua participação, mas todo o compartilhamento da tua experiência, que foi fantástico o nosso papo, e também por toda a ajuda que você dá para a gente lá nos programadores, orientando tanta gente que passa por lá, e com certeza ajudando e influenciando positivamente a vida de muitos por lá. Muito obrigado e um bom resto de dia para você, bom fim de semana e muito sucesso aí, cara.
Muito obrigado, foi uma honra. E fico feliz de ter sido o primeiro voluntário aqui do videocast dos programadores. Cobaia. Um abraço, obrigado.